Olá, que bom ter você aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus através dos escritos bíblicos. O tema de hoje toca numa ferida que muita gente carrega em silêncio. Você não ficou no arrebatamento. Você foi enganado por uma expectativa errada. Esse é nosso tema. Durante anos, muitas pessoas foram ensinadas a imaginar o arrebatamento como desaparecimento físico, fuga do planeta Terra e medo de ser deixado para trás. Mas, quando a Bíblia é lida dentro do contexto profético, apostólico e histórico do primeiro século, a pergunta muda completamente. A primeira coisa que precisa ser enfrentada é a expectativa religiosa criada em torno do arrebatamento. Muita gente ouviu que Cristo viria retirar fisicamente os crentes do mundo, enquanto os demais ficariam presos numa tribulação futura. Só que Paulo não escreveu para alimentar pânico moderno, mas para consolar os irmãos do primeiro século que temiam pelos santos que haviam morrido biologicamente antes da consumação. Quando ele disse, Paulo escrevendo aos Tessalônicos, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, onde nos diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo, ele usou essa linguagem profética de reunião, vitória e confirmação celestial, não uma teoria de desaparecimento populacional. E Jesus Cristo colocou esse conjunto de eventos dentro de prazo definido ao afirmar, em Mateus capítulo 24, versículo 34, os seus limites dentro daquela geração. Quando ele disse, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Portanto, a pergunta não é se alguém hoje ficou. A pergunta é porque a religião tirou o texto do tempo em que Jesus os colocou. O contexto de 1 Tessalonicenses mostra que o problema não era curiosidade sobre aviões caindo, roupas abandonadas ou pessoas sumindo das ruas. O problema era a tristeza diante da morte dos irmãos antes da vinda do Senhor naquela geração. Paulo começa dizendo, escrevendo aos Tessalônicos, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A resposta dele não foi criar medo, mas afirmar que os mortos em Cristo não seriam excluídos da vitória. Pois escreveu, Paulo novamente escrevendo aos Tessalônicos, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
E com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim, o arrebatamento está ligado à reunião dos santos, vivos e mortos, na consumação da era judaica. Meu prezado irmão, para você se aprofundar mais nesse estudo sobre o arrebatamento, assista também o nosso vídeo em nosso canal com o tema Ainda Esperando o Arrebatamento? Você precisa ver isso. O conteúdo desse vídeo ajuda você a compreender porque o arrebatamento não foi ensinado como uma fuga física do planeta Terra. Portanto, assista esse vídeo. O vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo. Portanto, quando Jesus Cristo falou da reunião dos escolhidos, ele colocou o assunto dentro do mesmo discurso sobre a destruição do templo, a perseguição aos discípulos, a fuga da Judéia e o juízo sobre Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo disse em suas palavras, ali através do que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa passagem, ou seja, essa reunião, não pode ser arrancada do cenário em que Jesus Cristo mandou os que estivessem na Judéia fugir para os montes. Lucas torna o contexto ainda mais direto ao registrar. Lucas capítulo 21, versículo 20. Mas, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. O erro da expectativa moderna está em transformar uma profecia de juízo contra Jerusalém numa ameaça permanente contra as pessoas de hoje. O arrebatamento na linguagem bíblica pertence à consumação daquela geração, quando a igreja foi confirmada como povo da nova aliança e a velha ordem, ou seja, a velha aliança, perdeu seu domínio, como o velho pacto. Também é necessário entender que Paulo fala de transformação dentro da vitória de Cristo sobre a morte, e não de uma troca física instantânea de planeta. Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir, no momento e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A transformação está ligada à passagem da condição marcada pela morte, pela lei e pela velha criação para a vida incorruptível revelada em Cristo. Por isso, Paulo completa, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 54, que nos diz: E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é isto, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte na vitória. Para você se aprofundar mais ainda nesse estudo, estou deixando um vídeo aqui de nosso canal com o tema: se o arrebatamento já ocorreu, onde estão os registros históricos? Esse conteúdo vai te ajudar a corrigir a exigência equivocada de registros físicos para um evento descrito em linguagem espiritual e profética. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, então você não ficou para trás. O que ficou para trás foi a interpretação que trocou com o texto bíblico por medo religioso. A antiga aliança estava envelhecida e prestes a desaparecer. Como está escrito aos escritos Hebreus, capítulo 8, versículo 13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Este perto não aponta para milhares de anos depois, mas para o tempo apostólico, antes da queda de Jerusalém em 70 DC, ou seja, depois de Cristo. Agora a realidade do povo de Deus é outra, pois a Escritura afirma, em Hebreus capítulo 12, versículo 22, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Meus prezados irmão e irmã, lhe agradeço e pelo meu muito obrigado por acompanhar este estudo até aqui. O benefício dessa compreensão é profunda. Ela tira o peso do medo religioso, fortalece a leitura bíblica dentro do contexto correto e coloca a consciência do cristão na obra consumada de Cristo, não numa ameaça futura construída por interpretações sem exame. Você não foi deixado para trás. A expectativa errada é que aprisionou muitos corações. A Escritura aponta para Cristo reinando, para a nova aliança estabelecida e para uma vida espiritual livre da pressão de esperar aquilo que já foi consumado no juízo sobre Jerusalém e no encerramento da antiga aliança.